Pessoal, hoje a gente vai tratar da estrutura básica das peças e das principais teses de direito penal. Vamos lá. Primeiramente, vamos entender o seguinte: a peça ela segue uma arquetipia básica. Sempre vai ser a mesma ideia que, na verdade, você não precisa nem decorar, é só você entender. Quando você vai peticionar para o juiz, você precisa, primeiro de tudo, endereçar essa peça, ou seja, colocar até para que a peça chegue no destinatário que você quer. E por se tratar de uma prática forense que tem certas formalidades, o endereçamento ele é feito dessa forma aqui: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 5ª Vara Criminal da comarca X do estado tal. Prestem atenção para o seguinte: você só coloca as informações mencionadas pelo enunciado ou que você consegue depreender por alguma outra razão. Então, por exemplo, se é justiça estadual, se é para o juiz de direito, se é justiça federal, se é para a justiça federal. Isso a gente vai aprofundar mais para frente. É só para você ter uma noção geral de como deve ser a peça. Depois que você faz esse endereçamento, você vai pular algumas linhas e vai colocar o preâmbulo, que também, pessoal, é a coisa mais óbvia. Você tem que identificar quem é a pessoa que está peticionando ou em nome de quem que está sendo feito esse peticionamento. Você começa com o nome da pessoa. Se for a primeira vez que ela aparece nos autos, você tem que qualificá-la, colocar a nacionalidade, por exemplo, brasileiro, estado civil solteiro, o emprego, portador do RG tal, da cédula de CPF número tal, no endereço tal. Você tem que qualificar essa pessoa e depois explicar para o juiz o que você está fazendo, ou seja, qual que é a razão dessa peça que você está apresentando. Nesse caso aqui, no exemplo, eu citei uma peça de apelação, a interposição do recurso de apelação. Reparem que você se apresenta. Como nesse caso já está ao longo do processo, a parte já está qualificada, fica assim: fulano, que de novo, você não vai inventar nome na prova, você só pode pôr a informação que ela te deu. Já qualificado nos autos da ação penal número tal, por seu advogado que a subscreve, não se conformando com a respeitável sentença, vem respeitosamente perante Vossa Excelência e aí você anuncia o que você está fazendo nessa petição. Nesse caso, interpor recurso de apelação e logo depois você coloca o fundamento legal daquilo que você está fazendo. Você pode estar interpondo recurso de apelação, apresentando resposta à acusação, apresentando memoriais defensivos. Tudo isso, a estrutura, ela é praticamente a mesma. E aí você sempre tem que colocar o fundamento, porque são sempre coisas que pontuam. Depois disso, via de regra, você vai seguir resumindo os fatos, que é algo que quase não pontua, só tem que constar lá. Você resume, na verdade, o andamento do processo, o que aconteceu. Quando a gente for tratar das peças, eu vou aprofundar isso para vocês. Do direito é a parte mais substancial, onde você vai desenvolver as teses, e no finalzinho do pedido, onde você vai resumir o que você quer e fazer o seu pedido. Aí você coloca a data no final e depois assina. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Para que você perceba que é uma coisa muito simples. É lógico isso que você está fazendo. Claro que vão existir casos em que, por exemplo, vão haver duas peças que você vai fazer, como no caso da apelação. Você faz uma peça interpondo o recurso, e essa você endereça para o juiz de primeiro grau, porque é ele que está com o processo. É tudo muito óbvio, como eu expliquei para vocês. O juiz acabou de dar a sentença, você faz a primeira petição dizendo para o juiz: estou interpondo o recurso. E logo depois vai ter as razões de apelação, que aí já é endereçado para o tribunal. O que você está fazendo é dizendo: juiz, estou interpondo o recurso, se ele for recebido, encaminhe os autos. Então, na prova, você vai ter 5 páginas para você colocar, e você vai fazer isso. Você vai fazer a petição de interposição e depois a petição das razões. Mas a lógica ela é sempre a mesma e a gente vai aprofundar isso nos tópicos oportunos. Segunda coisa, as teses. Pessoal, grosso modo, as teses que a gente tem no direito penal são essas: nulidade, que é onde você vai apontar algum vício processual; as teses relacionadas ao conceito analítico de crime, que se divide em 3 substratos, que é fato típico, antijuridicidade ou ilicitude e culpabilidade. E aí depois disso, você também tem as teses relacionadas à pena, que são aquelas relacionadas à punibilidade, causas de extinção ou de exclusão da punibilidade. E depois disso também se discute a dosimetria da pena, o regime inicial, eventual pena, conversão restritiva de direito, essas coisas. E além disso, a outra tese também é com relação à falta de prova quanto à autoria e materialidade do delito. Reparem o seguinte: essa ordem que eu coloquei aqui para vocês não é a ordem que você vai colocar na sua petição. Eu expus dessa forma porque as aulas que a gente vai gravar, elas vão ser mais ou menos nessa ordem. Quando a gente for redigir as peças, vocês vão ver que eu vou colocar, ou então quando a gente estiver falando de nulidades,
ou da própria tese, eu vou indicar para vocês mais ou menos onde isso deve constar. Por hoje era isso mesmo, a gente se vê então no próximo bloco, um abraço.